Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Hoje, sexta-feira, nós vamos iniciar a nossa aula do dia com a disciplina de língua portuguesa. Então, pega o teu módulo 3 e abre na página 50. Vamos lá, meus amores. Hoje nós vamos estudar da página 50 a 54, tá bom? Vamos lá. Na nossa aulinha de hoje, de língua portuguesa, nós vamos falar sobre sons nasais, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu quero que você compreenda. A gente primeiro vai ler aqui a sinopse deste livro. Acompanha aí através do teu módulo 3. Bem, de quem é a responsabilidade de cuidar da vida do nosso planeta? Da ONU? Do governo? Dos ecologistas? O menino desta história tem um problema bem grande, que começa dentro de casa. Seus pais acham que o meio ambiente é uma coisa que existe lá longe, na floresta amazônica, ou no meio do mar, onde estão as baleias. E que colar autoadesivos no carro é a atitude mais ecológica que uma pessoa pode ter. Mesmo sendo ainda uma criança, ele terá de mostrar a seus pais que meio ambiente é tudo que existe ao nosso redor. Que pequenas atitudes, como não jogar lixo na rua ou economizar água, são muito importantes para salvar a vida do nosso planeta. Bem, esse texto é da Ruth Rocha, aquela escritora que nós já falamos, muito famosa, certo? O título é Quem vai salvar a vida, tá? É da editora Salamandra, está disponível, ele te dá o endereço aqui de www.salamandra.com.br. Aqui você está vendo a capa do livro, e a capa do livro é o quê? Ele está observando na praia muito lixo, certo? Garrafas, latinhas, muito lixo existem na praia. E uma pergunta que ele faz no início do texto é: de quem é a responsabilidade? Nós já falamos sobre o que é responsabilidade, né? Nós estamos falando muito nesses últimos dias sobre o que? Sobre o meio ambiente, certo? Nós comemoramos o Dia do Meio Ambiente agora, dia 5. Falamos sobre a importância do meio ambiente para todos os seres vivos. E aí, de quem é a responsabilidade? Ele pergunta: de quem é a responsabilidade de cuidar da vida e do planeta? Da ONU? Você sabe o que é a ONU? O que significa a ONU? A ONU ela é a Organização das Nações Unidas. O que a ONU faz? Ela é uma organização internacional que luta em favor de quê? De diversas causas. Paz, desigualdade social, a natureza, entre outras. Então a ONU ela defende essas causas. Então é responsabilidade somente da ONU defender o meio ambiente? Ou do governo? Será também que é somente dos governantes a responsabilidade de zelar, de cuidar, de não poluir o meio ambiente? Ou dos ecologistas? Quem são os ecologistas? São aquelas pessoas, né, que cuidam, que gostam do meio ambiente, que estudam o meio ambiente, que zelam pelo meio ambiente. É só deles a responsabilidade? Pensando em tudo que nós já falamos sobre o meio ambiente nas nossas aulas anteriores, eu acredito que você tenha chegado, né, à seguinte conclusão: que a responsabilidade do meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, certo? E da vida do nosso planeta é nossa, diga assim, é minha. Então a responsabilidade é de todos nós, certo? Aí você vai pensar, mas como é que eu posso fazer isso? Também já falamos muito em aulas anteriores, tá? O que ele diz? Bem aqui no teu texto ele fala que pequenas atitudes como não jogar o lixo na rua ou economizar água são importantes para salvar a vida no planeta. Também já falamos que a água, né, que apenas 3% da água do nosso planeta é uma água boa para o consumo, é uma água potável. Existe muita água no nosso planeta, mas existe muita água salgada e a gente não pode ingerir água salgada, certo? A água doce
a quantidade dela no nosso planeta é uma quantidade muito pequena. Então nós temos que ter cuidado, não deixar a torneira ligada, não deixar desperdiçar água sem necessidade. Temos que regrar, porque a água ela pode acabar, certo? Bem, ele vai te fazer aqui algumas perguntinhas. Na letra A, ele pergunta: o que você achou dessa sinopse? Teve vontade de ler o livro? Comente com os colegas, tá? Então, como nós não estamos em sala, bem, você vai responder, né, para si, ou você pode anotar aqui no livro. O que você achou dessa sinopse aqui, falando um pouquinho sobre este livro? Você sentiu vontade de lê-lo ou não? Eu fiquei com vontade de ler este livro, achei muito interessante saber quem é que vai salvar a vida, certo? Ou seja, o texto está falando, o título, né, do livro, aliás, o título do livro está falando sobre quem vai salvar a vida. Quem é a vida? É o planeta Terra, tá bom? Vamos lá. Afinal, de quem é a responsabilidade de cuidar do meio ambiente? De quem é mesmo, crianças, a responsabilidade? Falamos agorinha, é de todos nós, não é somente da ONU, não é somente dos governantes, não é somente dos ecologistas, é a responsabilidade de toda a humanidade. Letra C, observe as palavras a seguir: não, rua, importantes, vida, grande e cuidar. Você vai pintar de azul a palavra em que a vogal em destaque possui um som nasal. Bem, a nossa aulinha de hoje é justamente sobre este assunto, sons nasais. O que são os sons nasais? Os sons nasais são aqueles sons que vai sair pela boca e também pelo nariz, certo? Você vai sentir esse som que vai sair de uma certa forma pelo seu narizinho. Ó, observa quando nós falamos não, você vai observar que esse som ele sai um pouco mais fechado. Não, rua, importante, vida, grande, cuidar. Então, você vai pintar de azul a palavra não, a palavra importantes, a palavra grande, ok? Por que você vai pintar essas palavrinhas? Eu vou te explicar agora. Vamos lá. Toda vez que você observar uma palavra que tenha este sinal aqui, tá? Você vai observar que esta palavrinha, ela sai pelo seu, né? Você tem a sensação que ela está saindo pelo seu nariz. Então, olha só, o tio é um sinal gráfico, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico e ele indica o som nasal. Então, toda vez, olha a dica, toda vez que você observar uma palavra com tio, a letrinha que estará com tio, então aí você vai, toda vez que você vê uma palavrinha com o acento gráfico, né, o sinal gráfico tio, você vai observar que esta palavrinha, ela tem o quê? Ela tem um som nasal. Como, por exemplo, olha aqui, ó. E outra coisa, o tio, ele só vai ficar em cima da vogal A ou da vogal O. Você não vai encontrar palavras que o tio vai estar em cima da letrinha E, ou da letrinha I, nem pode isso aqui, ou da letrinha U. Você não vai encontrar, porque não existe palavrinhas em que o tio fique em cima da letra E, da letra I ou da letra U. O tio só fica em cima da palavra, das letrinhas A ou da letrinha O. Vou te mostrar aqui um exemplo. Olha aqui, ó. Pá. Vou colocar aqui, ó. Pão. Ó, você tem que fazer o tio que fique aqui somente em cima da letrinha A. Não pode ficar em cima das duas. Não, tem que ser apenas em cima dessa. Apenas da letra A. Outra palavrinha que eu vou te mostrar aqui. Ó, mãe. Nesta segunda letra A, nós temos, né, o sinal gráfico tio. Ele tem que ficar em cima apenas da letrinha A. Não pode ficar em cima dessas duas aqui. Está errado. Ok? Bem, olha só. Te dei também mais outros dois exemplos aqui. Eu tenho a palavra anã. Ó, observa. Anã. Você vai sentir esse som nasal.
mão, balões. Então, eu tenho aqui, ó, você vai observar que só fica em cima das letras A, da vogal A ou da vogal O, ok? Bem, aí você vai observar também que você pintou palavrinhas, a palavrinha importante e a palavra grande. São palavras que a nasalidade também aparece no som apresentado com as letras M ou N no final das sílabas ou no meio, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Eu tenho aqui, olha, quando elas estão na letrinha M, junto com a letrinha M, eu tenho pomba, tá? E eu quero aqui também, olha aqui, a palavrinha importante. Uma dica a respeito da letrinha M. Lembra que nós já estudamos? Vou colocar bem aqui. A letrinha M, ela tem uma regrinha muito importante. Letra M, eu só posso escrever antes de P e B, tá? Olha aqui, ó. Tá aqui a letrinha M. Olha a letrinha B. Então, M se escreve antes de P ou antes de B, desculpa, antes de B ou antes de P. Olha aqui a palavrinha importante. Eu tenho a letrinha P e na frente veio a letrinha M, tá? Eu não posso colocar o N, porque antes de P e B eu só escrevo M. E aqui, ó, nós temos a palavrinha lindo e a palavrinha engolir. Olha aqui, ó, lindo e engolir. Palavras que têm a letrinha N. Vamos lá. Segunda questão aqui do teu livro, da página 51. Ele diz: assinale a alternativa que indica o que mudou o som das vogais na atividade anterior. Então, vamos lá. O que foi que mudou o som das vogais na atividade anterior? Que eu pedi pra você... Deixa eu apagar aqui. Eu pedi pra você, né, pintar de azul a palavra não. Foi isso? Olha aqui o tio. Não. A palavra importante. A palavra grande. Tá? Então, você pintou essas três. A primeira, olha, toda palavra que tiver o tio, você observa que ela tem um som nasal. Palavras que tem no início ou no meio a letra M ou a letra N, também você vai observar que tem o som nasal. Então, vamos lá. Na segunda questão, ele diz para você assinale a alternativa que indica o que mudou o som das vogais nas atividades anteriores. O que foi que mudou? Somente o sinal gráfico do tio? Ou foi o sinal gráfico tio e as letras M e N? Então, observa que foi o acento gráfico tio mais as letras M e N. Então, você vai marcar um X no segundo quadradinho. Na terceira questão, ele diz para você: observe as imagens a seguir. Você tem um pente, um computador, manga, botões. Você tem pincel, tampa, presunto, maçã, carimbo, onça, fotografia, álbus, tá? Então, você vai ter aqui empada. Então, você tem essas imagens aqui no seu livro. Aí, ele diz para você: agora escreva o nome dos elementos retratados nas imagens no quadro abaixo, de acordo com o que se pede. Então, você vai tirar aqui dessas imagens as palavras com som nasal que contém o tio. Você vai escrever aqui, ok? Então, quem são essas? São botões e maçã. Você vai escrever essas duas palavrinhas aqui onde está dizendo som nasal com tio. E aqui, no quadro que diz som nasal com M, quem são as palavrinhas que tem um som nasal com a letrinha M? Vamos lá? Eu tenho computador, tampa, empada, carimbo e álbum. Então, eu tenho essas 5 palavrinhas: computador, tampa, empada, carimbo e álbum. E as palavras com som nasal
com a letrinha N. Quem são elas? Serão pente, manga, pincel, presunto e onça, ok? Virando seu livro para a página 52. Na página 52, ele fala assim, olha, as letras M e N, elas podem aparecer após as seguintes vogais, ó. M e N, elas vão aparecer, né, após as vogais A, E, I, tá? O, E, U. As consoantes vogal mais M e vogal mais N são nasais. Então, todas essas vogais com essas letrinhas, elas vão ter um som nasal. Bem, ao inserirmos o sinal gráfico til, que é este aqui, nas vogais A e O, que nós falamos, né, ainda há pouco, nas vogais A e O, ele se torna vogais nasais. Então, as vogais que estiverem, né, acompanhadas de M ou N, elas serão nasais. E as vogais que tiverem, né, o sinal gráfico til também serão nasais. Então, vamos lá para a atividade aqui da página 52. Relacione cada adivinha à imagem correspondente. Vamos lá. O que é o que é? Primeiro, da letra A. Uma caixinha de bom, parecer não há carpinteiro no mundo que saiba fazer. Vamos lá. Letra B. Quanto mais quente me sinto, mais fresco dizem que estou. Letra C. Que mesmo atravessando o rio consegue não se molhar. Letra D. Tem corrente e não é relógio, tem rosca e não é parafuso. Então, vamos tentar adivinhar cada uma dessas dicas aqui, tá? Ele te deu as imagens. Ponte, lâmpada, pão e também amendoim, ok? Vamos lá. Uma caixinha de bom parecer, não há carpinteiro no mundo que saiba fazer. Quem é este? Este vai ser o amendoim. Então, embaixo da figura do amendoim, você vai colocar a letrinha A. Vamos lá, letra B. Quanto mais quente me sinto, mais fresco dizem que eu estou. Quem é? A ponte, a lâmpada ou o pão? É o pão, né? Quanto mais quentinho, mais gostoso ele é. Então, você vai colocar a letra B embaixo da figurinha do pão. Olha o que é da letra C. Que mesmo atravessando o rio, consegue não se molhar. Quem é essa? Ah, essa tá fácil. É a ponte. Aí você vai colocar a letra C. E a letrinha D, tem corrente, não é relógio, tem rosca que não é parafuso, que é quem? É a lâmpada. Então, você vai colocar a letrinha D. E agora, você vai escrever o nome de cada elemento retratado no espaço da letra correspondente. Depois, você vai contornar as letras que formam o som nasal em cada nome que você escreveu. Então, na letrinha A, você vai escrever quem? Amendoim. Na letra B, você vai escrever a palavrinha pão. Na letra C, você vai escrever ponte. E na letrinha D, você vai escrever lâmpada. E o que você vai fazer? Deixa eu falhar aqui. Você vai circular amendoim. Você vai circular o quê? A sílaba. Cadê? Contorne as letras que formam o som nasal. Você vai contornar as letras que formam o som nasal. Amém, ó, men, você escuta esse, né, sai pelo nariz, men, então aqui, ó, amendoim, ok? E na palavrinha pão, você é fácil de identificar, porque olha o tio, aí você já identifica. E na palavrinha ponte, olha aqui, ó. Na palavra lâmpada,
tá? Na palavra lâmpada, nós temos lã. Você vai sentir esse som mais, né, nasal. Lã. E agora, virando o seu livro para a página 53, você vai escrever o nome dos elementos representados nas imagens. Então, você vai observar a imagem: ó, leão, ampulheta, pimenta, laranja, enxada e romã. Aí, depois que você escreveu o nome dessas figuras, você vai contornar as imagens das atividades anteriores usando as cores abaixo. Com o azul, você vai pintar o nome do som que contém o quê? Tio. Então, você vai ver lá qual dessas imagens, na sua escrita, tem o tio. De verde, o nome que contém um som nasal com M. E de amarelo, que tem som nasal de N. Ok? E aqui na página 54, ele diz para você, tá? Tem aqui, ó, uma nova leitura. Lá na página 34, nós lemos o anúncio, que foi uma propaganda promovido pelo Greenpeace, não foi? Lembra lá? Vamos lá, página 34, volta lá na página 34. Esta imagem aqui, lembra? Nós falamos muito sobre ela. Olha o que ele diz: o que os olhos não veem, a natureza sente. Tá? Agora nós vamos ver esta propaganda aqui, este anúncio. Olha lá, olha o que diz o anúncio. Sou couve, mas pode me chamar de flor. Para quem quer o melhor, hortifruti. Primeira perguntinha que ele te faz: que produto alimentício aparece em destaque nesse anúncio? Então, qual é o produto alimentício que aparece? É uma couve-flor. Qual é o nome da empresa que promove o anúncio? Você vai ver bem aqui no cantinho, ó. O nome da empresa é Hortifruti. Você vai identificar e escrever o slogan do anúncio. O que é o slogan? É aquela mensagem, né, que fixa. É uma frase curta e de fácil memorização. Então, qual é o slogan? Para quem quer o melhor. Tá? Na quarta questão, ele fala assim, ó: compare o anúncio publicitário acima com o anúncio da propaganda lido na página 34. Então, você vai fazer uma comparação entre este anúncio aqui e este aqui. Bem, e você vai responder as questões. Qual deles anuncia uma empresa de venda de produtos? É o do Greenpeace ou é aqui do Hortifruti? E letra B, qual deles divulga a importância de defender o meio ambiente? É o do Greenpeace ou do Hortifruti? Então, você vai responder. Essa aqui também está bem facinho de você identificar. Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje de língua portuguesa. Nós falamos sobre sons nasais, correto? Então, lembrando, os sons nasais, quando eu ver as letrinhas, a O, né, que tem aqui o sinal gráfico tio, ela o quê? Ela tem som nasal. Assim como as vogais mais as letrinhas N ou a letrinha M também terão som nasal. Tá bom, meus amores? Faça sua atividade bem direitinho e até a nossa próxima aula. Beijos e até a próxima.